mais um vídeo no canal. Vamos comentar um pouco da prova Integração de Campinas. A gente fica perguntando, é interessante o corredor amador correr uma prova internacional? Depende. Eu acredito que não muitas pessoas me perguntam sobre essa prova. Essa prova foi a última, foi a edição 35. Eu corri a edição 35 e corri a edição 34. Na verdade, agora, ou essa aqui, eu não sei se é a 34 ou se ela é a 36. Eu vou correr a edição 37 agora. Dia 25 de setembro, se eu não me engano, isso mesmo. 25 de setembro, no próximo domingo, em Campinas. A prova integração é uma prova boa, mas é uma prova para você ir conhecer. Você quer fazer uma vez só para você ver como que é. Uma prova que tem bastante gente, mas é muito glamour. Você vê nós que somos corredores amadores, as provas locais, as provas da cidade aí, tem uma premiação mais interessante, você é premiado em categoria. E aqui os 3 primeiros só pega medalhão. Mas é uma prova que tem toda uma questão midiática. E você vê que é só mesmo status. Diante das corridas que eu participei, como, vou passar para vocês aqui as provas internacionais, como a Maratona de São Paulo, a Meia Maratona de São Paulo, ó. Corri a Elsa também aqui, ó, a Meia Maratona de São Paulo. Corri os 24 quilômetros também na Meia Maratona de São Paulo, antigamente era os 24 da IESCOM, ó. E também corri lá em Campinas, que eu achei interessante, a Pague Menos, ó, 21 quilômetros, que eu achei muito interessante. Então, diante de, mas você tá falando isso aí, correr as provas internacionais é ruim. Você conhece algumas, conheço, essa como eu falei para você, corri São Silvestre, 2017, é uma prova bem interessante. Se você não conhece, é bom você conhecer. É uma prova internacional também. Volta da Pampulha, corri também lá em 2019. E corri 2 vezes a Tribuna de Santos, bem interessante. A primeira prova minha Tribuna de Santos 2018 e a última agora 2021, a Tribuna de Santos. E aí, corri também a São Silvestre aqui em Conchal. É bem interessante, você que é da região aqui, quiser conhecer, é bem interessante também. Essa prova aqui muito boa lá em São Paulo, a Stop Car, lá no Interlagos, na pista no autódromo lá, uma prova interessante também que eu não curti devido ao percurso. E a prova de Poços de Caldas, bem interessante essa prova. E minha última internacional, que eu recomendo a vocês, que foi bem interessante, a maratona de Porto Alegre, onde eu me tornei um maratonista. Por que eu estou mostrando essas provas para vocês? A gente que é corredor amador, às vezes a gente fica procurando aí provas internacionais, tudo, mas a gente vê que há muita coisa por trás, né? Você vê que a organização, às vezes, ela foca em muitas coisas, mas a alimentação mesmo, a gente vê que é bem diferente das provas locais. Eu tiro exemplo uma prova aqui de Araras, a prova da Associação Atlética Ararense. É uma prova excelente, é uma prova pequena, mas se você quer correr uma prova onde você é bem valorizado, tem um excelente percurso, tem uma organização que foca no corredor, vai para essas provas pequenas. Eu acredito que na sua cidade também tem essas provas aí que não tem tanto um glamour. Eu esperava tanto essa prova aqui da São Silvestre, que só o sofrimento que você tem. Não sei quando eu vou correr outra prova lá. Eu esperava tanto dessa prova, e quando você pega o kit, você chega lá, você termina, que você pega aquele kit lá, que é uma banana, não sei o que, é uma coisa de cada, você fica, meu Deus. E você já vai pra frente, porque é muita gente, você não pode nem parar. Ficam os batedores lá, falando para você correr, correr, correr. Você terminou a prova, você tem que correr, porque você tem que sair dali, porque é muita gente, não pode aglomerar. Mesmo sem ser na época de pandemia, mas a gente tem que continuar andando devido à situação. Inclusive essa prova aqui também, que é a Maratona de São Paulo, né, onde eu corri os 24 quilômetros. Então você vai correndo, você vai aprendendo.
assim como você vai treinando, eu acabei de fazer um treino agora de 14 quilômetros, onde eu tinha essa distância para correr e tinha uma velocidade. E aí, devido a uma série de fatores, eu não consegui manter o ritmo, né? A gente não consegue manter o ritmo devido... eu corri uma prova domingo passado, a semana inteira eu gripado, não consegui treinar. E aí tem todo um processo envolvido que você não consegue concluir aquele seu treino dentro do esperado, uma série de coisas que acontecem. E aí a gente que treina, que trabalha, que estuda, tem toda uma situação, você tem que analisar bem, você tem que pensar, e uma prova dessa, não digo você uma vez lá, correu, conheceu, a São Silvestre mesmo eu não sei quando que eu vou correr. Uma prova internacional que eu pretendo correr, que é a Marathon City em São Paulo. Essa eu não conheço ainda, né? Pretendo conhecer o ano que vem. Isso vai depender de situações. Mas enfim, por que você não aconselha a integração de Campinas? É uma prova muito, sim, ela é interessante para você ver os melhores corredores, vai ter bastante gente, vai ter lá no Taquaral, lá é um ambiente bem legal, vai ter várias equipes de corrida para você trocar ideia. Mas por outro lado, se você busca aí premiação na categoria, ela é muito concorrida e ela, sua mãe dela, ela não prender você, ela te manda, não sei se manda via correio, você tem que buscar lá. Só sei que o meu treinador mesmo, ele ficou ele pegou ele conseguiu esse medalhão, mas não sei se ele pegou, não sei se entregaram para ele, eu só sei que ele ficou na categoria dele lá, mas não lembro, se correu muito bem, não lembro se ele pegou a premiação. Mas você aí, você que já correu essas provas, qual que é a sua opinião? Você correu aí a São Silvestre, a Volta da Pampulha, outra prova que eu não falei aqui, que eu não corri ainda, que é internacional também, se você correu, se você tem alguma curiosidade para falar pra gente, coloca nos comentários aí, compartilha. E é isso aí, eu acredito que quando você vai correr uma prova, principalmente igual essa aqui que é próxima aqui, a de Campinas, converse com quem já correu, procura se informar, que a pessoa vai te falar aí os pontos positivos, os pontos negativos. E lógico, essa é a minha visão. Eu acredito que essas provas não são interessantes. Se você tem curiosidade, você vai lá, corre uma vez e pronto. Se você acha que é interessante, coloca também aí os seus motivos. A minha visão é essa, porque se você for ver o preço da inscrição é totalmente fora da realidade. Então a gente vai pensando assim, poxa, um preço desse, você vai ter um kit excelente. E às vezes o kit de uma prova pequena, que um valor não é tão alto, e é bem melhor do que uma prova dessa aí. Muitas provas que eu corri, uma das melhores provas são aqui na cidade de Araras e também em Leme e Rio Claro. Rio Claro eu corri excelentes provas lá. E a gente vai só aprendendo. Cada prova é um aprendizado. E não deixa de colocar aí sua opinião, coloca com a gente aí. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilha com seus amigos aí. A gente recebe muitas críticas, mas a partir do momento que você se dispõe a fazer vídeo, a colocar suas ideias, vai ter sempre pessoas contrárias, sempre pessoas falando mal e falando que devia ser assim, coisa e tal. Mas a gente precisa ir sempre pelo lado positivo. E você tem que pensar assim, eu sempre foco em Jesus Cristo, que ele, até a família dele era contra ele, não estava ele sempre estava ali. Então nós temos que pegar os bons exemplos das pessoas que viveram aqui na Terra, que tem algo positivo a passar. Jamais se agarrar a coisas negativas. E essa prova aqui, essa prova é diferenciada. Essa é a prova internacional que eu participei, que essa prova aqui tanto é que ela até não é por causa do tamanho não. É uma prova que é realmente um percurso excelente, só é ruim o frio. O frio lá é complicado. Mas uma prova bonita também, ó. Mas aí vai de cada um. Para mim, dessas que eu falei para vocês aqui, a melhor prova que eu corri, em termos de tudo, de organização,
Um kit excelente foi a Maratona de Porto Alegre. Pessoal lá, parabéns. E você aí? Qual que é a sua melhor prova que você correu? Você que é corredor amador, eu sei que tem profissionais também que correu aí. Vai ser interessante ler a sua resposta aí, a sua opinião. Até o próximo vídeo. Abraço. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever também. Abraço. Obrigado.